Vamos então começar o módulo 2, tema 6, vidência, audiência e intuição. As faculdades mediúnicas de vidência, audiência e intuição são de ocorrência comum, sobretudo a última, que é a intuição. E raras são as pessoas que em algum momento da vida não tiveram uma intuição, um pressentimento. Vidência é a possibilidade mediúnica de ver espíritos, e aqui nós vamos ver um trecho do Livro dos Médiuns. Alguns videntes gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a apresentam em estado sonambúlico, que é o estado de transe profundo, ou próximo do sonambulismo. A audiência é a faculdade de ouvir a voz dos espíritos. Traduz-se algumas vezes como, também Livro dos Médiuns, uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. De outras vezes, é uma voz exterior clara e distinta, qual a de uma pessoa encarnada, Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos. A intuição, segundo o dicionário, é a faculdade de perceber, discernir ou pressentir coisas independentemente de raciocínio ou análise. De acordo com esse contexto, A. Conhecimento imediato de alguma coisa, obtido por meio do entendimento sensível ou do intelectual. B. Conhecimento antecipado, caracterizado por um, abre aspas, pressentimento, fecha aspas, ou por uma, abre aspas, presciência, fecha aspas, de que algo que poderá acontecer. C. Conhecimento da essência das coisas, isto é, capacidade de enxergar além das aparências. Para o espiritismo, a intuição não constitui em si uma faculdade mediúnica específica, mas uma forma de a mediunidade se expressar, o médium intuitivo. Então, a intuição é uma forma da mediunidade se expressar, que é o que se chama de médium intuitivo. Ou seja, nas percepções intuitivas, o médium interpreta a mensagem do espírito comunicante e a transmite aos circunstantes, utilizando as próprias palavras na linguagem que lhe é usual e de acordo com o seu entendimento. Daí Allan Kardec afirmar que o médium intuitivo age como faria um intérprete. Por exemplo, no caso do psicógrafo intuitivo, para transmitir o pensamento do comunicante, isso aqui é do Livro dos Médiuns, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima seu próprio pensamento. Ele está ali intuindo, Ou seja, ele está ali recebendo a informação do espírito e não é o pensamento dele, não é a ideia dele, mas ele está comunicando ou com a psicofonia ou com a psicografia aquilo que aquele espírito está colocando. E aqui nós vamos no primeiro item, irmos estudando passo a passo. Então, vidência e clarividência. Aqui é do Livro dos Médiuns. Allan Kardec pondera que o médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados que com os olhos abertos. Nós já estudamos dupla vista, no ano passado. Vamos lembrar que a dupla vista é o desdobramento. A dupla vista é uma paranormalidade. Então a gente precisa entender que o paranormal, quando ele entra em contato com o espírito, passa a ser mediunidade. Quando o paranormal não entra em contato com nenhum desencarnado, é só a paranormalidade dele que ele está vendo ali. Então, na dupla vista, a pessoa sai do corpo, como ela sai quando ela está adormecida, só que ela deixa o corpo ali, em vigília. O corpo está acordado? Não, porque ela está num transe. Ela sai do corpo e ela vê coisas que estão acontecendo. Ela vê uma reunião, ela vê duas pessoas conversando encarnadas,
ela volta e conta o que ela viu. Isso é que é dupla vista. Ou às vezes, mesmo no lugar que ela está, tem todos os tipos de dupla vista, ela está lá e o corpo continua aqui falando, como na mediunidade. Ela transmite a informação e o corpo coloca. Tô vendo isso, abri uma gaveta, tem isso dentro da gaveta. Fulano está conversando com ciclano, o corpo está ali contando tudo que ela está vendo. Mas isso não é mediunidade, isso é dupla vista, é paranormalidade. Ela viu um desencarnado, conversa com esse desencarnado, traz a informação do desencarnado que ela está vendo, aí já passa a ser mediunidade. Para ser mediunidade tem que ter a presença de um desencarnado na situação, dando informação, ou colocando ideias, ou falando, colocando alguma coisa. Então, aí é mediunidade. Então, vamos aqui. A vidência e a dupla vista exprimem a capacidade de ver espíritos ou cenas do plano espiritual. O que difere uma faculdade da outra é que na primeira, que é a vidência, há um fato mediúnico, porque ela está vendo um espírito desencarnado. Então, é mediúnico. Uma manifestação mediada por um espírito comunicante. Na segunda, que é a dupla vista, o fenômeno é anímico, ou seja, faz parte do corpo, por isso que a gente chama de paranormalidade. É do corpo, é anímico. É a própria alma do encarnado que vê por si mesmo. Vamos lembrar que o que é alma? É o espírito encarnado. Então, é o perispírito ali do encarnado que sai, vai ver e conta o que está vendo. E vamos lembrar que o perispírito enxerga pelo corpo todo. Olho, boca, nariz, ouvido são órgãos, são sensibilidades e são sentidos que nós temos no corpo físico. O perispírito não os utiliza. Ele recebe informação, enxerga, ouve, sente por todo o corpo. Então vamos voltar aqui, né? Na segunda, que é a dupla vista, o fenômeno é anímico. É a própria alma do encarnado que vê por si mesma a realidade extrafísica, né? Ele está vendo ali espíritos e conversa com os espíritos. Desculpa, aqui é a dupla vista. É uma atividade extrafísica porque ele saiu do corpo. Ele saiu do corpo e ele vai ver, se ele vê espírito já é mediúnico. Mas ele está vendo encarnados e olhando e comentando sobre situações com encarnados, então é a dupla vista, uma paranormalidade. Então, a realidade extrafísica, né, fora do corpo, durante os momentos de emancipação da alma, que é como Kardec chama, a gente usa mais o desdobramento, né, da personalidade, né, o desdobramento daquele encarnado. E mais, abre aspas, aqui é do Livro dos Médiuns. A possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, a mediunidade de vidência. Fecha aspas. E por que a gente coloca que todos nós somos médiuns? Porque todos nós, em desdobramento, conversamos com o nosso mentor, conversamos com a família espiritual, entramos em contato, né, com espíritos desencarnados. Conversamos com espíritos encarnados também, né, que também estão em desdobramento, mas conversamos com desencarnados. Não é evidência e não é mediunidade ostensiva, é a mediunidade comum. Por isso que todos nós somos médiuns. Aqui nós vamos ver um outro trecho do Livro dos Médiuns. No estado sonambúlico, vamos lembrar que é o transe profundo, a vidência e a dupla vista são mais apuradas, pois na realidade é a alma quem vê, né? O espírito encarnado, ou seja, é o perispírito do encarnado que está vendo. Fecha aspas. Nesse contexto, as palavras vidência e dupla vista são substituídas por clarividência ou clarividência sonambúlica, né? Em estado de transe profundo. Que é sonambúlico é a forma que o Kardec coloca para o estado de transe profundo. E aqui nós vamos ver um trecho do Livro dos Médiuns.
O sonambulismo, né, o transe profundo, pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, né? Ele está num transe né, profundo, e ele age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma, né, que é o espírito encarnado, que nos momentos de emancipação, né, desdobramento, vê, ouve e percebe fora do limite dos sentidos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Por quê? Porque ele está sendo utilizado por um desencarnado. É passivo e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium sonambúlico, né, em transe profundo, expressa o pensamento de outrem, né, do espírito ali desencarnado. Vamos lembrar do exemplo que tem no livro dos médiuns, a gente já se utilizou desse exemplo, mas ele fica mais fácil para a gente entender. A questão do sonambulismo que o Kardec coloca, que é o transe profundo. Nós vamos ver um rapaz muito simples, muito humilde, com pouquíssima cultura, que ele entra nesse transe profundo, na saída dele, quando ele sai do corpo com o desdobramento, com a emancipação da alma, ele aciona faculdades dele de vidas passadas, né, colocações dele de vidas passadas, porque ele é, que a gente chama hoje, de paranormal. Então ele olha para as pessoas e as pessoas estão transparentes para ele. Ele coloca que ela tem um tumor em tal lugar, que ela tem uma inflamação em tal lugar. Então, e ele normalmente coloca isso e dá o diagnóstico e dá uma receita. O Kardec conta de uma dos trabalhos que esse rapaz estava fazendo, e que o rapaz estava ali colocando para as pessoas: olha, você está com isso, você está com um tumor aqui, ou você está com uma inflamação ali, você está com um problema ali. E aí a pessoa perguntou: mas você não vai dar o diagnóstico? Você não vai passar um remédio? Ele falou: não, porque o médico não veio. Ou seja, ali era só esse estado sonambúlico, né? Esse transe sonambúlico. Então é um transe profundo, ele está fora do corpo, e isso é uma paranormalidade dele. Ele vê as pessoas e dizer o que ele está vendo, né? Ele coloca ali o que ele está vendo, o tumor, a doença, seja o que for. Mas ele normalmente era assessorado por um médico, um desencarnado. Então, quando o médico estava ali, era um transe mediúnico, era um processo mediúnico. Por quê? Porque tem um espírito, tem um desencarnado junto que dava o diagnóstico e dava uma receita. Naquela sessão que o Kardec descreve, o médico não veio. Então, ali não é um transe. Aliás, o transe é profundo, ele está num transe profundo, mas não é uma colocação mediúnica, porque não há o espírito. É só a colocação da vidência que ele tem, né, em desdobramento, que é uma paranormalidade, essa capacidade dele ver as pessoas e ver as pessoas por dentro. Então aí fica bem fácil para a gente entender essas duas colocações que o Kardec faz. Esse estado sonambúlico profundo, sem mediunidade, sem um processo mediúnico, porque não veio nenhum espírito, mas com a colocação da vidência do encarnado, que é a paranormalidade dele, e quando tem o espírito trabalhando ali junto, um processo mediúnico. Na clarividência sonambúlica, né, que é no transe profundo, conhecida como a vista da alma, é possível ao clarividente, também aqui é do livro dos médiuns, é possível ao clarividente ter uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Muitas vezes ainda são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sobre a vista. Fecha aspas. Vamos entender o que ele está colocando aqui. Uma visão atual das coisas presentes. Vamos lembrar
que todos nós montamos um roteiro antes de nós encarnarmos. Então nós temos, quando nós estamos em desdobramento, nós temos, né, esse conhecimento daquilo que nós montamos, e se nós estamos seguindo esse roteiro, esse conhecimento é maior ainda, né, das coisas que estão se processando. Então as coisas presentes e ausentes, elas passam a ter, digamos, uma conotação de aspecto amplo, de um conhecimento maior, por causa do nosso roteiro. A visão retrospectiva do passado também é ali uma situação que ele pode estar buscando dentro dele, no conhecimento dele, coisas pelos quais ele passou, ou até um conhecimento que ele teve. Vamos lembrar lá a Dona Laura, no livro Nosso Lar, que ela tem uma retrospectiva de 200 e poucos anos, que ela tem acesso nos registros dessas lembranças para que ela possa programar a sua reencarnação. Então, a hora que ela estiver reencarnada, ela provavelmente no inconsciente dela, ela vai ter alguma dessas lembranças daquilo que ela assistiu para montar o processo de reencarno. Então, tem algumas coisas do passado. E em casos excepcionais, né, pressentimento do futuro. Então, essa questão do futuro, como tem esse processo, né, esse processo do roteiro, ele caminha a curto, médio e longo prazo. Então, às vezes, por esse processo, a pessoa tem, né, essa capacidade de ter uma ideia das coisas que vão acontecer, porque está dentro do roteiro, as coisas estão caminhando, então a probabilidade daquilo acontecer é maior. Quando nós estamos falando do clarividente, quer dizer, daquele que tem essa paranormalidade e ou mediunidade, que normalmente é muito mais comum dentro da mediunidade, esse acesso a esse roteiro, esse acesso a esse grupo que montou toda essa logística, toda essa situação de curto, médio e longo prazo, ele é mais fácil. Então, por isso que ele pode ter, porque o que eu estava falando, a pessoa tem dela, mas o clarividente ou médium ali com essas capacidades, ele vai ter acesso a esse conhecimento, vai ter acesso a essa lembrança daquela pessoa, ou vai ter acesso ao grupo que está trabalhando com ela e vai colocar, olha, está programado isso, as coisas estão caminhando para acontecer isso. Ela está com esse processo porque no passado ela passou por isso e ela se comprometeu no roteiro que ela montou no plano espiritual a ter esse gatilho ou a ter essa situação, e aí ele tem esse conhecimento e ele pode trazer. Então vamos agora aqui para a audiência, clareaudiência e pneumatofonia. Vamos lembrar que pneumatofonia, que é a voz direta, nós já estudamos o ano passado, né, no Mediunidade 1, e esse ano também já vimos aqui alguma coisa no Mediunidade 2. Então, a mediunidade audiente é muito comum. Entretanto, só com a prática mediúnica é possível fazer distinção entre os sons que ocorrem na natureza e os de origem mediúnica, né? Separar aquilo que é o vento que bate a porta, que é o vento que uiva no meio das flores, né? Ou no caso dos bambuzais, o vento range, parece uma porta abrindo, uma porta rangendo, né? São coisas da natureza e a gente conhece. Então, com o conhecimento, com o estudo, com a prática mediúnica, né? Com o tempo de trabalho que o médium tem, ele consegue distinguir. Isto aqui não é vento. Tem alguma situação aqui que abriu essa porta, ou fechou essa porta, ou que arrastou alguma coisa. Então ele começa a perceber pelo estudo, pelo conhecimento e pela prática, a distinguir as coisas. A mediunidade audiente pode se revelar com muita nitidez a ponto, aqui vem, é um trecho do livro Obras Póstumas do Kardec, a ponto de existirem médiuns que se habituam a comunicar-se com certos espíritos. Eles os reconhecem imediatamente pelo timbre de voz.
Então vamos entender, e nós vamos ver aqui mais para frente, como é que esse processo acontece. O espírito está ali falando com ele? Não. Nós vamos ver, é importante que se estude o livro dos médiuns. Nós temos o livro dos médiuns aqui no canal, só ir lá na playlist. Ele é fundamental, principalmente para quem é médium ostensivo. Então nós vamos ver lá no livro dos médiuns que a comunicação ela é feita num pacote, é como se fosse um download. Então é a emissão energética, eletromagnética, o que André Luiz coloca como mento eletromagnética, porque ela é mental, e ela atinge diretamente o encéfalo, ela atinge o diencéfalo, ela vem pelo córtex cerebral. Então ele vai atender, ele vai no audiente atingir a cóclea, que é uma concha que tem dentro do ouvido, e aí o cérebro vem a frequência, a cóclea vai fazer com que essa frequência seja, digamos assim, entre aspas, ouvida. Por quê? Porque essa frequência vai movimentar, né, o tímpano, o ouvido, e vai fazer com que o cérebro registre a voz. Então, é nesse registro do cérebro que o médium acha que está ouvindo alguém falando, mas ele está recebendo a comunicação. E como o espírito mantém na mente, quanto mais desenvolvido é o espírito, mais sutil, mais fluídico, né, é o seu perispírito, e mais forte é a sua comunicação, é a sua transmissão. Mas quanto mais denso, né, quanto mais ligado à terra for o espírito, às vezes o espírito nem sabe disso, ele acha que ele está falando com a boca, ele acha que ele está enxergando com os olhos, ele acha que ele está pegando. Nós vamos ver lá no livro dos médiuns que não, tudo é feito através do poder mental, tudo é feito pelas irradiações mento-eletromagnéticas. Então ele vai ali com aquela aparência, com aquela identidade daquela encarnação, ele tem não só aparência como um timbre de voz. Então ele vai se comunicar com as suas energias na mente do médium e o médium vai escutar aquele timbre de voz. E aí ele reconhece. Então o médium audiente, ele pode falar, agora é o Pedro que está aqui falando comigo. Daqui a pouco ele escuta a voz, ele fala, agora é o João, agora, né, é o Ernesto, a Maria. Por quê? Porque ele conhece o timbre de voz e sabe, com certeza, pela energia do espírito, mas pelo timbre que está sendo comunicado. A gente precisa entender que essa comunicação, a gente vai ver isso no livro Mecanismos da Mediunidade, que explica muito bem isso. Essa comunicação é feita dentro do cérebro, como se na questão da visão, né, ele atinge o encéfalo e ele atinge, né, os órgãos, é como se fosse um espelho. O médium sente como se ele tivesse um espelho, ele vê o quadro, ele vê aquilo que está sendo mostrado para ele, o cérebro decodifica como se a vista dele estivesse vendo. Mas na realidade é um processo que acontece na mente e a decodificação do cérebro é que coloca como visão ou que coloca como audição. Então é importante que se entenda como é que o processo acontece. E é importante que se estude o livro dos médiuns para se entender como é que as coisas acontecem no plano espiritual, na comunicação com os médiuns ostensivos. Aqui nós vamos ver um trecho do livro dos médiuns. Esta faculdade, né, a audiência, é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando o espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e, não raro, as mais inconvenientes. Então, a questão tanto da vidência como da audiência é o domínio, o controle que esse médium tem que ter, porque se ele escutar o tempo todo um espírito chorando, um espírito pedindo ajuda, pedindo socorro, ou falando impropérios, ou colocando coisas, ele pode até perder a razão, né? Perdeu o senso. E na vidência também, quem vê o tempo todo acaba
se não tomar cuidado, sendo internado, né? Nós vamos ver na biografia do Divaldo, que foi levada em filme, que ele, como via o tempo todo, ele tinha uma série de problemas que aconteciam com ele, porque ele vai levar um tempo, né? E ele consegue depois, a gente vai ver isso na biografia dele, consegue depois distinguir, mas quando ele era novinho, ele não conseguia distinguir, né, o que era encarnado e o que era desencarnado. Nós vamos ver que o Chico não foi internado porque ele era rico de família. Ele começou a trabalhar muito novo, ele começou a trabalhar com 5 anos numa tecelagem, e basicamente era o dinheiro dele que sustentava a família, e ele conversava com os espíritos, ele não sabia que era espírito, era uma criança, e queriam interná-lo como louco. E houve uma intervenção ali, né, se eu não me engano, foi do padre, que tinha muito carinho com ele, que como ele era arrimo de família, ele não poderia ser internado, porque senão ele teria sido internado já como criança, como louco. Então, essas situações, elas são muito complicadas para o médium ostensivo. A mediunidade audiente e a vidência assemelham-se quanto à forma de comunicação. O que difere é a estrutura neurológica e o órgão receptor. Na vidência, o espírito comunicante atua no centro da visão, localizada no encéfalo. É sempre no cérebro, que nós estávamos falando, que por sua vez age sobre os olhos. Então, quando o cérebro decodifica, ele decodifica como se a pessoa estivesse vendo. Na audiência, a ação ocorre no centro auditivo do cérebro, que em consequência repercutirá no ouvido, né, como se ela estivesse ouvindo. André Luiz fornece essa explicação técnica. E aí nós vamos ver esse conhecimento técnico que está no livro Mecanismos da Mediunidade. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmitia-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos da visão profundas localizadas no diencéfalo. O diencéfalo é o centro primário para o processamento da informação. Ou lhe comunica vozes e sons utilizando-se da cóclea, né? A cóclea é responsável pela função auditiva e tem o aspecto de uma concha. Tanto mais perfeitamente, quanto mais intensamente se verifique a complementação vibratória nos quadros de frequência das ondas, ocorrências essas, as ondas mentais, né, que o André Luiz vai chamar de mento-eletromagnéticas, né, que são as ondas mentais que o desencarnado está enviando para o cérebro do encarnado. Então, se verifica a complementação vibratória dos quadros de frequência das ondas, ocorrências essas, nas quais se afigura ao médium possuir um espelho na intimidade dos olhos ou uma caixa acústica na profundez dos ouvidos. Então, a sensação que o médium tem é que ele tem um espelho, né, onde é refletido aquilo que o espírito quer colocar, que é a vidência, ou uma caixa acústica no ouvido, onde ele ouve aquilo que o espírito está colocando. Mas, na realidade, são energias, são ondas eletromagnéticas, mento-eletromagnéticas, como o André Luiz coloca, que o cérebro, ao decodificar, vai para ele ter a impressão de que é uma visão ou de que ele está ouvindo alguém falar ali com ele. Na mediunidade de clareaudiência, o médium escuta com muita nitidez o que o espírito lhe fala no momento da comunicação. Ouve exatamente como se estivesse ouvindo uma pessoa encarnada. Então, na audiência, o médium está ouvindo, mas ele não tem a nitidez, ele está ali como ele coloca, como se ele tivesse uma caixa acústica, né? Como se aquele som estivesse dentro da cabeça dele. Audiência. Clareaudiência, quer dizer, uma audiência muito mais nítida, muito mais clara, que é o que o nome quer dizer. Então, a clareaudiência é o que o nome já diz. É uma audiência muito clara. Então, para ele, é como se tivesse um encarnado falando ali do lado dele. Então, o encarnado vem ali e fala do lado dele, com essa mesma clareza que ele escuta
o que o espírito está enviando mentalmente para ele, para a mente dele. Mas ele é como se ele ouvisse claramente o encarnado falar. Por isso que ele diz aqui, na mediunidade de clara audiência, né, uma audiência muito nítida, muito clara, o médium escuta com muita nitidez o que o espírito lhe fala no momento da comunicação. Ouve exatamente como se estivesse escutando uma pessoa encarnada. Se o médium encontra-se em estado de transe mais profundo, né, ou sonambúlico, e ocorrendo o desdobramento, ele pode ver e ouvir outros espíritos e outros sons, como por exemplo uma música ambiente. Ele pode ver não só que ele tá, o espírito que está se comunicando ali com ele, perdão, como ele pode ver outros que estão no ambiente e ouvir a música do plano espiritual. Né? Música, por exemplo, usuais no plano espiritual. Trata-se então da clara audiência sonambúlica, clara audiência do transe profundo. A audiência muito nítida, muito clara, ele em desdobramento acompanhado da visão. Perdão. Outra modalidade de os sons espirituais serem ouvidos pelos encarnados é por meio do fenômeno da pneumatofonia, que é a voz direta. Só que a pneumatofonia, que é a voz direta, ela precisa que tenha um médium de efeitos físicos no local ou próximo. Porque o espírito precisa recolher o ectoplasma do médium de efeitos físicos, ele produz muito mais ectoplasma que as pessoas normais ou que os médiums comuns. E, se utilizando de ectoplasmas, ele monta um aparelho fonador para que a voz dele possa ser ouvida por todos, não só o médium, né? Então, nós vamos ver no Velho Testamento, né, Moisés, que tinha todas as mediunidades, né, e que era um médium de efeitos físicos extremamente poderoso, acontecia voz direta com ele em muitas situações. Nós vamos ver nos estudos e nas pesquisas do Kardec, principalmente na Revista Espírita, nós vamos ver lá ele colocar sobre voz direta também que acontecia nos estudos que ele fazia, e é aí que ele descobre o médium de efeitos físicos, porque quando esse médium estava presente, determinado médium, as coisas andavam, as coisas apareciam, né, se materializavam coisas, né, tinha voz direta, acontecia uma série de coisas. Quando esse médium não estava presente, não acontecia. Aí o plano espiritual explicou para ele que aquele era um médium diferenciado, um médium de efeitos físicos, e que ele doava energia, que hoje nós sabemos que a gente chama de ectoplasma, né, que é produzido na mitocôndria da célula. Todos nós produzimos ectoplasma, todos nós podemos doar ectoplasma, só que o que a gente doa é uma quantidade muito pequena. O médium de efeitos físicos, ele jorra pelo nariz, pelos ouvidos, pela boca, ele jorra, né, ectoplasma que parece um lençol. Quem já viu as fotos, né, de médiums de efeitos físicos, vê aquilo como se fosse um algodão doce, né, ou como se fosse um lençol que sai ali do médium. E aí o plano espiritual pega esse ectoplasma, que é matéria, né? É matéria da Terra, é matéria que o médium está doando, e monta um aparelho ou materializa as coisas para que elas possam ser vistas e, em alguns casos, quando a materialização é muito forte, serem tangíveis, poderem ser tocadas. Então, vamos aqui no que ele está colocando. Outra modalidade de os sons espirituais serem ouvidos pelos encarnados é por meio do fenômeno de pneumatofonia. Trata-se de uma manifestação de efeitos físicos, na qual os sons são materializados no ambiente físico, permitindo que qualquer pessoa presente no local os escute, independentemente de ser médium. A pneumatofonia é também conhecida como fenômeno da voz direta. E agora nós vamos ver intuição. O conceito espírita de intuição abrange os seguintes significados. A. Resultado de uma ocorrência anímica, né? Emancipação da alma, desdobramento, né? Uma questão
a pessoa se desdobra, né? E ela, por estar fora do corpo, né? A emancipação da alma, ela tem acesso às suas lembranças, ela tem acesso aos seus conhecimentos, como aquele rapaz que tinha essa capacidade de ver as pessoas por dentro. As pessoas ficam, digamos assim, com mais conhecimento, ficam por estar livre. O corpo é uma prisão, é um escafandro que prende o perispírito. Quando nós estamos desdobrados, quando a gente sai do corpo, por isso que o Kardec chama de emancipação da alma, a gente fica maior, ou seja, no sentido de conhecimento, de entendimento, de lembrança. Então, essa intuição pode vir por essa emancipação, e quando a pessoa volta, ela acha que aquilo foi uma ideia dela, ou ela tem essa lembrança, e isso a gente chama de intuição. B, manifestação mediúnica, né? É um espírito que está colocando ali para ela, então é uma manifestação mediúnica, o espírito que está colocando para ela, e ela está ouvindo. Às vezes não tem tanta ciência de que é um espírito, porque pode ser só uma inspiração, né? O espírito está ali colocando aquilo sutilmente, ela vem como uma inspiração, ela coloca, nossa, eu tive uma intuição, mas na realidade foi uma situação mediúnica, porque foi o mentor, porque foi um espírito amigo que lhe colocou alguma coisa, ou o obsessor que está ali colocando ideias na cabeça, e a pessoa, não, porque eu tenho a intuição de que isto aqui vai ser bom, e é o obsessor que está ali colocando que ela vá para aquele caminho para que ela sofra, né? Que é o que ele, normalmente é o que ele quer. Então vamos lá. C, acionamento de lembranças, que são essas lembranças, como eu contei do caso da dona Laura, né? Por quê? Quando a gente passa pelo esquecimento, para o reencarne, né? O ego, aquela personalidade que eu tinha na minha vida anterior, ela entra nesse esquecimento. A história daquela minha vida anterior entra nesse esquecimento. Mas os sentimentos, eles não entram nesse esquecimento. As emoções, elas ficam no nosso inconsciente. Elas estão latentes, elas estão ocultas, mas elas estão no nosso inconsciente. Então, em determinadas situações, o nosso inconsciente libera essas lembranças. Então, por isso que eles colocam aqui, acionamento de lembranças que estão no nosso inconsciente e a gente tem como intuição. O espírito desdobrado toma consciência das ocorrências desenvolvidas tanto no plano físico quanto no espiritual, podendo participar ativamente delas. Retornando ao corpo físico, a pessoa recorda intuitivamente os acontecimentos vividos, como afirmam os orientadores espirituais. Aqui nós vamos ver um trecho do Livro dos Espíritos. Abre aspas. Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertar. Muitas vezes, essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. Fecha aspas. Então a gente conversa com o nosso mentor em desdobramento, com alguém da nossa família espiritual, né, com algum amigo, e ele argumenta, faz com que a gente mude a ideia, mude o pensamento, e quando nós acordamos no dia seguinte de manhã, a gente não lembra do que passou. Às vezes a gente tem umas vagas ideias que se misturam com os nossos quadros mentais e a gente tem umas vagas ideias daquilo que aconteceu em desdobramento. Às vezes não, às vezes a gente lembra nitidamente. Não foi o sonho. Eu abracei, eu conversei com fulano ou com ciclano. Mas aquilo que nós pensamos, aquela argumentação que nós concordamos, que a gente mudou o nosso pensamento, eles afloram intuitivamente, eles vêm conosco, embora a gente não lembre o que aconteceu. A intuição manifestada por via mediúnica é muito sutil, é aquilo que eu falei, às vezes é só uma inspiração, a ponto de o médium supor que as ideias que lhe ocorrem no mundo íntimo são suas e não provenientes de um espírito.
Com a prática mediúnica, aprende-se a fazer a distinção entre o pensamento que lhe é próprio e o que é dos desencarnados. De novo, por isso que Jesus coloca o vigiai e orai, para todo mundo, não só para o médium ostensivo. Por quê? Porque quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais a gente sabe o que é nosso, a hora que principalmente um obsessor está ali querendo trazer uma tristeza, um ressentimento, né, um medo, a gente fala, isso aqui não é meu. Então, está vigiando o pensamento e já entra em oração. E aí muda de plano vibratório e já aquele irmãozinho que é o necessitado, que é alguém que precisa das nossas orações, é alguém que está em profundo sofrimento. A gente tem que entender todas essas colocações, que está ali pelos erros que nós cometemos no passado, que fomos algoz dele. Então tem toda essa situação que a gente não pode esquecer, mas na oração a gente foge do alcance dele. Por isso vigiai e orai. Então o que ele está colocando aqui, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se conhece, fica no vigiai e orai, está se modificando, cada vez vai ficar mais fácil de entender. Isto é meu, isto não é meu. No médium ostensivo, isso aqui é um espírito se comunicando comigo, isto aqui é meu. Ele vai conseguir cada vez com mais facilidade separar as coisas. Nessa situação, o médium age como intérprete. Ele está ali ouvindo, né, recebendo a comunicação, né, intuitivamente ou por audiência, ou que seja o que for, e ele vai ser o intérprete com as palavras dele, com o conhecimento dele, ele vai traduzir aquilo que o espírito está colocando, porque vem num pacote. Allan Kardec afirma igualmente, isso aqui nós vamos ver no Livro dos Médiuns, que os médiuns inspirados e os de pressentimentos são uma variedade dos intuitivos. Então, ele está falando que dos intuitivos dá para se separar. Os de inspirados, que é aqueles que é muito sutil essa colocação dos espíritos, e os de pressentimentos, que eles recebem uma informação, por exemplo, de coisas que estão ali prestes a acontecer. Os médiuns inspirados, aqui é do Livro dos Médiuns, são aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos à revelia do medianeiro. Ou seja, ele está fazendo alguma coisa, ele é a revelia. Não é num trabalho, né? Pode ser também, mas o inspirado normalmente é a revelia. Seja com relação aos atos comuns da vida, seja os que dizem respeito aos grandes trabalhos de inteligência. Fecha aspas, né? Se ele está ali trabalhando numa cura, se ele está trabalhando para descobrir uma vacina, se ele está ali num processo de busca de alguma coisa, ele pode ser inspirado. A gente vai ver isso no livro Libertação. No livro Libertação, o Gúbio, que é o mentor ali do livro Libertação, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. É o livro psicografado pelo Chico, o Espírito é o André Luiz. O Gúbio pede para o André Luiz seguir o médico da Margarida, que é o espírito que está sendo obsediado ali no livro. E que para que ele acompanhe, fique junto do médico para inspirá-lo, para ajudá-lo a encontrar, a buscar formas dentro da medicina para poder ajudá-la. E aí o André Luiz vai acompanhá-lo e ele vai inspirá-lo, ou seja, ele vai intuí-lo a buscar este ou aquele livro, a buscar essa ou aquela colocação, porque o André Luiz também, quando era encarnado, era médico, para que essas colocações o ajudem a ter um diagnóstico e uma forma de ajudar como médico aquela necessitada. Os médiuns de pressentimento são pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Fecha aspas, aqui o médium de pressentimento, né? É aquele que tem uma vaga intuição de coisas vulgares, né? De coisas que acontecerão no futuro, por quê? Porque é como quem está olhando em cima do monte, né? Está vendo um carro daqui, outro dali, só passa um, ele sabe que eles vão se encontrar e se não tomarem cuidado vão bater. Aliás, a intuição
é a forma preferida de que os bons espíritos se utilizam para transmitir um conselho, sugestão ou alerta. Mas a intuição também pode manifestar-se na forma de lembranças acionadas pelo próprio indivíduo ou por um benfeitor e até por um espírito obsessor. É o que nós estamos falando. A explicação é simples. Intuição para atender o planejamento reencarnatório. O que é o planejamento reencarnatório? Aquele roteiro que nós fazemos antes de encarnar. Intuitivamente, assoma à memória da pessoa algo que foi pré-estabelecido antes da reencarnação. Nessa modalidade, a intuição manifesta-se como um desejo ou uma força que impulsiona o indivíduo a seguir determinado caminho. Né? Outro ponto. E de um conselho / orientação de benfeitores espirituais. Nessas circunstâncias, a pessoa capta a mensagem do bom espírito, às vezes sem se dar conta da procedência das ideias que surgem em sua mente. Então, ele capta aquela colocação, aquele conselho, aquela mensagem que foi dada, e ele sente aquilo como se fosse um pensamento dele. Então, com aquilo vem, ele fala, nossa, eu tive um insight, eu tive uma intuição de determinada coisa, olha, me veio isso na ideia, e aquilo está sendo sugerido para ele. A intuição, outro ponto, a intuição provocada por ação obsessiva, né? Obsessor aqui no ponto. O espírito obsessor pode fazer o indivíduo, objeto de sua influência, recordar má ação cometida em existência pretérita. Por quê? Porque isso tudo está no nosso inconsciente, né? Está nas nossas lembranças. Alguém sob hipnose pode lembrar de alguma coisa. Então, essas lembranças às vezes são tão fortes e tão marcantes que criam as fobias. Então, quando a pessoa vai ser tratada com um terapeuta, um psiquiatra, um médico realmente bom, consciente, sabendo o que está fazendo, ele vai fazer uma regressão muito pequena, muito curta, só para descobrir o motivo da fobia. Porque o que é a fobia? É aquele sentimento, aquela emoção que a pessoa revive de vida passada, que está no inconsciente, mas ele revive porque aquilo é tão forte, que ele revive e ele passa mal, ele sua frio, ele desmaia, não consegue entrar no elevador, não consegue entrar num avião, ou não consegue chegar perto da água. Aí o médico, com aquela pequena lembrança da vida passada, ele entende. Ele morreu afogado, ou como aconteceu muitas vezes no passado, foi enterrado vivo. Então, por isso que ele não consegue ficar em ambientes fechados, ele tem medo da água porque ele morreu afogado. Então, a hora que ele revive a situação que criou o trauma com a ajuda do profissional, ele entende a situação e ele se livra da fobia. Então, o que ele está colocando aqui? Isso está na nossa mente. Então, o obsessor acessa essas camadas, ou às vezes ele também é partícipe da situação, estava ali, e ele faz com que a pessoa lembre. Para quê? Para que ela fique mal, para que ela se sinta mal, para que ela fique triste, para que ela tenha medo, para que ela tenha culpa, para que ela tenha remorso, e assim ela vai diminuindo a sua proteção, vai diminuindo a sua autoestima, ela vai entrando no estado depressivo, e aí quanto mais o obsessor consegue fazer com que ela entre no estado depressivo, mais ele consegue dominá-la. E aí que acontecem os casos de suicídios por obsessão. Porque chega num ponto, você tá vendo que você fez, que isso, que aquilo, ou o que você não presta, você não sei o quê. Por que você não se joga dessa sacada? Por que você não se atira embaixo daquele carro? E muitas vezes a pessoa vai, né, nessa colocação e ela comete o suicídio pela influência de um obsessor. Então, voltando aqui. O espírito obsessor pode fazer o indivíduo, objeto de sua influência, recordar má ação cometida em existência pretérita. Essa lembrança vivamente alimentada pelo perseguidor chega-lhe pelos canais da intuição, produzindo os mais variados sofrimentos, de acordo com a gravidade da ação cometida, remorso, medo, sentimento de culpa, etc. Todavia, pode-se afirmar que a intuição
é um mecanismo regulador do progresso espiritual, manifestada na forma de ideias inatas, né, que é as ideias que vêm conosco, e de tendências instintivas, ou seja, são as nossas tendências que nós fomos alimentando e adquirindo ao longo dos processos de vida. A gente tem uma vida só, né, do átomo, que é questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, mas nós temos várias existências, e essas existências vão nos trazendo o aprendizado, vão nos trazendo a experiência, né, vão trazendo o progresso, e a gente vai num processo acumulativo, porque senão a gente teria que recomeçar do zero toda vez que reencarnasse. Então nós vamos ver espíritos, né, crianças, que trazem esse conhecimento. Por quê? Porque ela já tem um conhecimento tão grande na música, na ciência, na arte, seja o que for. Aquilo é um processo que ela já aprendeu em várias e várias encarnações. E é um processo que ela aprendeu de verdade. Não é instrução. Porque a instrução é preparar alguém para alguma coisa. O engenheiro recebe instrução, por exemplo, para construir um motor ou para construir uma casa. É uma instrução para ele exercer um ofício. A educação é diferente. A educação é aquilo que a gente aprende de verdade, né? Que transforma moralmente, que faz com que a pessoa aprenda, entenda, movimente conceitos, busque coisas novas, invente coisas novas. Por quê? Porque ele está tendo um processo de transformação, de aprendizado que é educativo. Não é de instrução para preparar para um ofício. É uma educação de transformação. Então, a gente traz conosco, não são essas crianças que lembram. Tem crianças ali, bebê, que não sabe andar direito e está tocando piano. A mãozinha nem consegue ali tocar. Mozart é um desses espíritos que veio com todo o seu cabedal do conhecimento, né, da música. Então, é isso que eles vão colocar aqui. Nós vamos ver num trecho do Livro dos Espíritos. Os conhecimentos adquiridos em cada existência e no plano espiritual, porque a gente aprende nas experiências de cada existência, e quando nós estamos desencarnados, nós continuamos aprendendo no plano espiritual. Então, os conhecimentos adquiridos em cada existência e no plano espiritual não se perdem. Liberto da matéria, né, o espírito sempre se recorda. Nós estamos em desdobramento, nós temos ciência, temos recordações que nós não temos na matéria. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, porque a hora que a gente reencarna, aquilo que eu estava falando, vai ter o esquecimento do ego, da história, mas dos sentimentos, eles estão guardados no inconsciente. Então, durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhe auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Então, nós vamos tendo um efeito acumulativo do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, e isso vai sendo representado no nosso progresso, né? A cada encarnação nós estamos melhor do que a encarnação passada. Então, hoje, aqui agora é o nosso melhor. E nós temos que aproveitar esse nosso melhor, porque hoje, aqui agora, eu estou montando o meu futuro. A minha próxima encarnação, o perispírito, da forma que eu vou tê-lo na próxima encarnação, eu estou montando hoje como eu cuido desse corpo. Porque esse corpo, da forma que eu cuido, vai se refletir no meu perispírito, e é com esse perispírito que eu vou vir com esse reflexo todo, como está esse perispírito, que eu vou vir na próxima encarnação. Então, quem fuma, ele está acabando com o pulmão no corpo físico, mas ele está enegrecendo o pulmão no perispírito. Então, na próxima encarnação, dependendo do quanto ele agrediu esse pulmão, ele vem com asma, ele vem com bronquiolite, bronquite, vem com problemas respiratórios, com problemas pulmonares, às vezes até com tumores, com câncer, dependendo do quanto ele destruiu esse pulmão na encarnação. A hora que ele desencarnar, o perispírito dele continua com aquele pulmão do jeito que estava no corpo. E a hora que ele reencarnar, ele vai montar no corpo que ele está reencarnando o pulmão exatamente como estava quando ele deixou o corpo na última reencarnação.
Então, hoje, aqui, agora, eu estou montando o meu futuro e montando o tipo de perispírito de vida e de sofrimento que eu vou ter no futuro, porque eu estou causando. A causa é hoje, o efeito pode ser nessa vida mesmo, mas com certeza o efeito vai ser na vida futura. E para encerrar, pela intuição, o homem capta o pensamento e as irradiações dos espíritos, podendo ampliar as suas conquistas intelectuais e morais ou permanecer mais ou menos estacionário em processos de simbiose mental com outras mentes com as quais guarda afinidade. Ou seja, essa simbiose faz com que fique estacionado ou até regrida. A gente vai ver no livro Sexo e Destino, do André Luiz, psicografado pelo Chico, nós temos aqui no canal. Nós vamos ver o Cláudio Nogueira, que está encarnado. A gente não pode nem dizer que é obsessor, é o espírito que vive com ele, que se eu não me engano é Mascarenhas, que é um processo de simbiose. Ele come com ele, ele fuma com ele, bebe com ele, faz sexo junto com ele quando ele está fazendo sexo. E o Cláudio Nogueira acha que está falando sozinho, acha que está pensando, conversando com ele mesmo, e ele está conversando com Mascarenhas, ele está conversando com esse espírito. Ele vive em simbiose, vive uma vida só. Os dois juntos vivem uma vida só, que é o que ele está colocando aqui. Em processos de simbiose mental com outras mentes com as quais guarda afinidade. Emmanuel, aqui do livro Consolador, informa a propósito que no seu desenvolvimento, o estudo perseverante, nós aqui no nosso desenvolvimento, com o estudo perseverante, com o esforço sincero de querer mudar, querer aprender, querer se transformar. E a meditação sadia é quem consegue meditar, ou então a oração é uma forma de meditação. Então, estudo perseverante, esforço sincero para se modificar e se transformar. A meditação sadia, que para quem não consegue meditar, a oração é uma meditação, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os aspectos. É uma forma que nós temos aqui de ampliarmos a nossa intuição. Sejamos médiuns ostensivos ou não, somos todos médiuns, através do estudo, do aprendizado, do esforço para se melhorar, do trabalho interior de autoconhecimento, do vigiar e orar, mantendo em oração. A gente não pode levantar da cama sem fazer oração e dormir sem fazer oração. Vamos lembrar a questão 919A do Livro dos Espíritos. Quem não lembra, vai lá no Livro dos Espíritos, no canal. Nós temos aqui no canal, releia. Nós temos que fazer um balanço do dia, uma oração, conversarmos com o nosso mentor, nos prepararmos para o desdobramento. Então, tudo isso, toda essa transformação que nós vamos realizando na nossa vida, vai aumentando cada vez mais a nossa capacidade intuitiva. Nós vamos nos aprimorando como espíritos que somos, momentaneamente encarnados, usando uma roupagem, mas somos espíritos. E assim nós terminamos esse módulo. No nosso próximo estudo, nós vamos ver manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos. Até lá!